Fala galera, aqui é o Clay e já vou começar falando fatos históricos sobre os smartphones. Lembrando que o tema principal não é fatos sobre os smartphones, porém todos esses fatos são importantíssimos porque você vai ligar automaticamente ao conteúdo principal do vídeo no final de tudo, tá bom? Então você que assistiu até o final vai entender o motivo desses fatos históricos aqui. Mas antes, lembrando que eu deixei os links na descrição de alguns smartphones que são para pessoas como você e como eu, que gostam de um smartphone barato, com desempenho bom e que vai te entregar algo satisfatório, tá? Mas agora sem enrolação, vamos direto para o conteúdo principal desse vídeo. E o primeiro dele que eu vou pontuar é que em 1983 foi inventado o primeiro celular. Ele custou $4.000, está aparecendo aí para vocês o modelo. A duração de bateria dele era só de 40 minutos. Demorava 10 horas para poder carregar. Imagina, 10 horas na tomada para poder utilizar só 40 minutos. Complicado, hein? Media 25 centímetros ainda. Pô, brincadeira, esse é o verdadeiro tijolão. Já vou mostrar o segundo fato histórico aqui, que o Nokia 1100, que é esse cara aí simpático que está aparecendo na tela para vocês. Ele foi inventado em 2003 e foi o celular mais vendido da história. Ele vendeu 250 milhões de unidades e ele custava $100 quando ele foi lançado. É um fato nostálgico, muita gente vai lembrar que, pô, com certeza eu gostava e vocês também. Independente de quem teve esse modelo ou não, era o jogo da cobrinha que veio nesse aparelho e daí começou a vir outros modelos de smartphone. Então, pô, era muito legal esse joguinho, era muito nostálgico. Um outro ponto aqui que eu achei muito interessante e eu anotei ele aqui, segundo a Techmark, que é uma consultoria inglesa, em 2019 foi constatado que, em média, verificamos notificações do celular e pegamos no smartphone em si por 221 vezes no dia. Não quer dizer necessariamente que a gente pega o telefone 221 vezes, mas que quando a gente pega, acabamos olhando notificações, porque estamos às vezes no WhatsApp, aí vamos ver o que tem no Instagram. Então cada troca dessas também conta, como se fosse o uso do celular, não é? Então vamos dizer aqui que nós verificamos notificações por 221 vezes por dia. Então eu vou mostrar aqui um cálculo básico para vocês, só para vocês terem noção de tempo e como a gente às vezes aproveita mal o nosso tempo. Se a cada verificação dessas 221, nós ficássemos apenas 1 minuto, coisa que a gente sabe que é bem mais, a gente não pega o celular, olha um minuto e larga. Se ficássemos apenas 1 minuto, teríamos 221 minutos de uso, que daí é o total de 3 horas e 41 minutos. Então você aí que fala que não tem tempo para ir na academia ou para fazer alguma coisa na sua vida, 3 horas e 41 minutos é o mínimo que você gasta com o smartphone por dia, se não for muito mais do que isso. Então, repensa sobre esse dado aí. Tenho certeza que você vai achar alguma coisa útil para fazer, alguma coisa legal, mas pelo menos a academia você vai conseguir, se Deus quiser. Outro fato aqui interessante, o Brasil é o segundo maior consumidor de telas no mundo. Netflix, séries e outros aplicativos da próprio celular, tablets e etc. Ou seja, voltamos ao critério do tempo. Quanto tempo que perdemos com entretenimento hoje em dia, né? Isso nos leva para mais um fato. Antes de finalizar, claro, e entrar no tema principal desse vídeo, né? Segundo um estudo realizado pela Universidade do Arizona nos Estados Unidos, os celulares carregam 10 vezes mais bactérias do que um vaso sanitário. Então, você que leva teu celular aí pro banheiro, cara, tem 20 vezes mais bactérias. 20 vezes mais. Também levava, parei com isso. Quando acabar esse vídeo, dá um cuidado nele, dá uma limpada. E outra, não passa na blusa não, tá? Que eu tô vendo você já querendo passar a tela do teu celular na blusa. Então, limpa direitinho. Não vai doer não. Tô de olho. Agora vamos entrar no tema principal do vídeo. O uso de celular nas escolas. Isso é um tema que está sendo muito abordado recentemente. E eu citei 6 pontos e vocês vão tirar suas próprias conclusões. Eu não vou dizer o que é certo e o que é errado em si, apesar de eu ter minha própria opinião formada, e vocês vão perceber qual é a minha opinião. Você que tem filho em casa, você mesmo que usa do smartphone, até porque isso aqui não serve só para criancinhas pequenas não, adolescentes também. Número 1. Os alunos estão entre aprender e ver quem mandou a notificação. E isso daí é um dos grandes motivos de ter esse grande debate, porque dentro de sala de aula, você presta atenção no celular, você não consegue prestar atenção na aula, é igual quem dirige. Se você dirige mexendo no celular, você não tem atenção no trânsito, corre um sério risco de cometer um grave acidente. Tem gente que apoia essa ideia, tem muita gente que não apoia, mas esse é um dos fatos que está em pauta. É o principal fato, mas eu vou trouxe aqui outros para vocês verem que esse não é o único problema, né? É só apenas de mexer no celular, não prestar atenção na aula. Tem outros aqui mais interessantes. Número 2. Vídeos curtos
versus aulas longas. Como assim vídeos curtos versus aulas longas? Você vai entender já já. O que são vídeos curtos? Vídeo curto é um resumo, é um atalho. Ele te dá o peixe, mas não te ensina a pescar, entendeu? Ou seja, você que vê um vídeo curto, principalmente crianças são viciadas hoje em dia, TikTok e vídeos curtos, etc. Tudo muito rápido. E isso causa imediatismo nas crianças, que querem as coisas na hora que elas querem. Elas se acostumam com isso, a respostas rápidas, coisas rápidas. Eu quero isso, então eu quero ter isso. Isso não é muito interessante, principalmente na faixa de idade que as crianças estão em formação, entendeu? As aulas longas, elas não têm conteúdo rápido para você. A criança vai ficar lá na sala 40 minutos ouvindo, lendo, interpretando e tendo um aprofundamento do tema estudado. Exemplo muito bobo aqui, mas só para chegar a uma conclusão. Digamos que a pessoa quer trocar uma tomada que deu problema em casa, a pessoa resolveu procurar um vídeo para ver como ela troca, porque ela não quer pagar um eletricista. Essa pessoa é totalmente leiga, ele não conhece nada sobre eletricidade, sobre fiação, não sabe de nada. A pessoa resolve fazer e procura um vídeo para poder assistir. A pessoa vai achar um vídeo curto, vai começar a fazer o procedimento, só que aí ela aprendeu exatamente o meio da timeline, ela aprendeu só aquele pedacinho que ela precisa. Ela não tem o conteúdo todo. Ela não sabe como funciona a eletricidade, ela não sabe como funciona a fiação de uma casa, a diferença das cores dos fios, o que não fazer e o que fazer também. E aí a pessoa vai lá e se mete a fazer o serviço. Tudo porque ela aprendeu uma forma resumida, né? E essa pessoa não percebe e sem querer ela deixa encostar um fio no outro. Causa um curto-circuito na casa inteira, pode pegar fogo e pode acontecer coisa pior ainda. Essa geração hoje em dia, ela quer coisas rápidas, ela quer respostas rápidas e quando não tem, elas ficam ansiosas. Vocês já cansaram de ver casos onde as crianças começam a chorar, espernear porque elas não têm o que elas querem. Isso daí traz um malefício e no momento de estudo, cara, a coisa que você mais tem que ter é atenção e nesse período de formação de senso crítico, você tem que saber diferenciar e interpretar cada história, cada situação, cada ensinamento, para você, quando chegar no período de uma prova, poder tirar o máximo de acertos possíveis dentro daquele tema abordado. Já pensou uma parte dos alunos no seu período de formação e desenvolvimento não prestar atenção nas aulas, não desenvolver um senso crítico e interpretativo das matérias, simplesmente por estar usando o TikTok durante a aula? Eu digo mais, ChatGPT e vídeo curto, como já é de costume, até salva no dever de casa, mas nas provas só quem teve o conteúdo amplo e se aprofundou, estudou e prestou atenção nas aulas vai conseguir responder. Hoje em dia tá difícil, porque as crianças muitas vezes não prestam atenção nas aulas e simplesmente elas acham que podem chegar em casa e depois pesquisar aquele conteúdo ali, ver um videozinho e tá tudo certo. Mas isso aí não desenvolve o senso crítico dela, não desenvolve o lado interpretativo da criança. Então isso aí não é bom. Vamos para o ponto 3. Ansiedade e falta de concentração. Todo mundo sabe que o celular pode causar ansiedade. Isso aí é fato. Não é eu que estou dizendo, são estudos. E cara, vamos ser sinceros, tem aulas que são chatas. Todo mundo aqui estudou, a gente sabe que tem aula que é chata. Só que na nossa época a gente não tinha celular assim para poder puxar e ficar mexendo durante uma aula que a pessoa não quer fazer. Hoje em dia tem. A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. E quando tem uma aula chata, o lado mais fraco sempre vai ser a aula. O celular é mais divertido, entendeu? Tem mais conteúdo. Celular causa ansiedade em adultos, porque não causaria em crianças também, né? E outra coisa, os professores também não conseguem se concentrar, porque tem alunos ali que estão mexendo no celular, o professor, em vez de focar na explicação e na matéria que ele tem que tentar apresentar, tem os alunos bagunceiros para ele poder repreender e ainda tem os que estão mexendo no celular. Então, ou seja, a aula não vai para frente, o tempo passa e o conteúdo não é passado da melhor forma possível. Vamos para o ponto 4. Os alunos estão trocando atividades físicas, como educação física, para ficar online em jogos, redes sociais, etc. Cara, eu vou lembrar aqui um fato muito interessante. Na minha época de escola, cara, um dos momentos mais divertidos era a hora que a gente saía da sala para poder ir para a educação física. Que era a hora que a gente saía, todo mundo se juntava, se divertia, jogava bola, corria e ia para aula de natação. Era aquele momento de sair daquele ambiente quadrado e se divertir mesmo, porque a aula de educação física, na verdade, a intenção é socializar e a prática de esporte, que é o desenvolvimento das crianças, né, e adolescentes. Hoje em dia, as crianças estão parando de fazer isso, estão sentando, mexendo em rede social, qualquer tempinho livre é hora de ver o TikTok.
isso prejudica demais, entendeu? Na nossa época a gente sabe que era maneiro, a época de horas de tanto meninos quanto as meninas, você é homem ou mulher que tá assistindo esse vídeo, era divertida a aula de educação física, era hora de extravasar. Sair da sala, todo mundo ia feliz, correndo, gritando, principalmente quando tinha futebol, meninas gostavam de queimado, e tinha aula de natação, então nem esquece quando tava calor. Vamos para o ponto 5. Problemas de socialização. Isso daí é uma das coisas que eu acho que são mais graves. Porque assim, a gente sabe que tem adultos que não sabem, tem adultos que cresceram e não aprenderam a socializar. Por quê? Ou a família travava demais a pessoa, ou a pessoa, no caso, tinha um meio social que não era apto à comunicação e a pessoa já era tímida. Agora, vou te falar, imagina o que está acontecendo com as crianças. Antigamente, na época de escola, tinha os grupinhos. Vocês vão lembrar, o grupinho, que às vezes era o grupo dos roqueiros, o grupo dos funkeiros ali, o grupo dos CDFs, etc. E aí as pessoas iam interagir, independente se eram em grupinhos ou não. As pessoas se misturavam, tinha os menos comunicativos, claro, introvertidos, mas tinha aquela galera também bem comunicativa. Falava de vários grupos, conversava. E aí as crianças estavam o tempo todo expostas a conhecer novas pessoas, a conversar, a trocar ideias. Cara, com essa história de celular nas escolas, as crianças, você pode ver, tá todo mundo assim, ó, mexendo no celular. Com adulto isso acontece, vou dar um exemplo. Tu marca um date com uma gata, uma garota, né, marca um date com um cara, às vezes o assunto morre e todo mundo pega o celular e fica assim. Ou tá na roda de amigos, marca de em algum lugar, chega lá, todo mundo tá olhando no celular. Isso já é chato, isso já prejudica a gente que tem essa idade, só que a gente tem a noção. Na criança, no momento que ela tem que se desenvolver as habilidades sociais dela, ela tá presa em celular, em joguinhos como Free Fire, etc. E eu vou te dizer, as crianças, elas já foram prejudicadas pela... Tanto que existe muita gente aí que tem amigos virtuais, cara, nunca vira a pessoa fisicamente e tem amigos virtuais, isso aí não é legal não. Ter amigos virtuais você pode até ter, só que tem que socializar, porque essa criança ela tem que se desenvolver para ela crescer e aprender a se comunicar de forma assertiva, né? Tanto para o mercado de trabalho quanto para faculdade, curso, etc. Até marquei mais um ponto aqui, que até o brincar na rua está sendo afetado. As crianças saíam para a rua para brincar, jogar bola, ralava o joelho, tomava pedrada na cabeça, brincava, ia pro balanço, machucava o cotovelo, jogava bola, brincava de pau na lata. Isso tudo, cara, se tu parar pra pensar, isso é tudo socialização. Tu tá aprendendo coisas novas. A criança aprende uma com as outras, brincando, aprendendo a viver no meio social. E isso o celular tá tirando. Então, com certeza alguém tem alguma criança em casa que já pegou a criança desligada das obrigações que ela tinha que fazer simplesmente porque tá olhando o celular o tempo todo. Ou deixou de ir pra rua pra brincar, deixou de conversar com outras pessoas, deixou de ir a lugares porque tá lá em redes sociais e tal, tá gravando vídeo no TikTok de dancinha, porque viu a blogueirinha gravando, ou tá vendo a nova casa da blogueira que comprou em tal lugar. Ponto 6 e último. As escolas precisam também se modernizar. Não são só pontos negativos que vêm com a tecnologia, o uso de celular nas escolas. Não é tudo que é ruim. As escolas também elas precisam se modernizar, cara. Não tem como as escolas ensinarem as crianças hoje em dia como ensinavam há 50 anos atrás. Isso aí também não existe. A tecnologia está aqui e ela não vai embora. Isso é usado tanto para o bem quanto para o mal. A diferença é a quantidade. Então, as escolas têm que trazer atividades digitais que incluam essa tecnologia para otimizar o conhecimento, entendeu? Isso aí é muito importante. Ou seja, no período daquela parada lá, que eu não posso falar o nome, vai pegava e passava para todo mundo. Os professores tiveram que se virar e começaram a aprender a fazer lives e para ajudar as crianças que estavam em casa a continuar os estudos e não ter que parar. Isso aí já é um ponto positivo que a tecnologia trouxe. Então você pode ver através daí que não é só para o lado ruim que existe essas tecnologias. E já que existe o celular e as crianças levam isso para a escola, cara, dava para poder utilizar o celular como um meio de conhecimento também dentro da sala de aula com atividades próprias para isso. Então as escolas também têm que rever isso. Na verdade não é as escolas, né? Tem que vir projetos que incentivam esse lado e que haja uma modernização da maneira de ensinar. Até para, vamos dizer assim, diminuir o tempo e aumentar o conhecimento, entendeu? Maior produtividade. Para finalizar esse vídeo, eu vou deixar uma frase para vocês pensarem. A proibição do uso geral não é positiva, mas a liberação total do uso também não é. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, tá? Dê sua opinião aí nos comentários, eu quero ver a opinião de vocês para ver se vocês concordam ou discordam desses temas, o que vocês acham da proibição, se vocês têm alguma criança em casa que
hoje em dia passa por algum problema devido a ficar muito tempo no celular. Deixa nos comentários. Curte também para esse conteúdo chegar em mais pessoas. Se quiser, se inscreve no canal, tá bom? Tamo junto, valeu, obrigado por assistir até o final e até a próxima.